Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez podermos nos unir em busca do aprendizado, da alegria de conhecer os objetivos da vida, através do entendimento dos valores que devemos homenagear com o nosso esforço. Quando aprendemos, o funcionamento do universo se torna mais nítido. Quando conhecemos as leis que governam a evolução dos espíritos, paramos de criar problemas que só venham a nos prejudicar a capacidade de vencer, o esforço de lutar. E é por isso que os encontros que realizamos não são pregações que tentam forçar as pessoas a mudarem a sua crença original. Não são invasões ao campo íntimo para acusá-las de erradas, de impróprias. Ao contrário, Senhor, estamos procurando apenas compartilhar ensinamentos que explicam o que antes não era compreendido, que ajudam a meditar sobre comportamentos tolos que achávamos importantes, que nos mostra a consequência dos atos nas etapas futuras de nosso espírito. Graças aos ensinos do mundo invisível, compreendemos que os vícios de hoje se transformam em doenças amanhã, tanto para o corpo atual, quanto para o corpo futuro, uma vez que cada um receberá de acordo com as suas obras. Ao estarmos estragando, compete-nos o dever de consertar. E esse estragar pode ser o funcionamento harmonioso do corpo, prejudicado pelos nossos abusos, pode ser o bem-estar da família, estragado pela nossa intemperança, pode ser o equilíbrio afetivo de alguém que nós tenhamos explorado ou não tenhamos respeitado, pode ser nas lutas da sobrevivência, o excesso de ganância, a prejudicar as esperanças dos outros, ou a desonestidade na condução dos valores alheios. Todos estes são equívocos que nós precisaremos consertar, e é bom que já o façamos a partir de agora, porque, como o Evangelho vai nos ensinar, pelo fruto que produzirmos, se conhecerá a qualidade de quem somos. Por isso, mais uma vez, nós cantaremos, agradecidos, do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor.
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nossa saudação aos que estão aqui em nossa casa e aos que nos assistem através da transmissão da TV Alvorada Espírita. Hoje, 21 de fevereiro de 2019, nossa instituição, tanto quanto na semana passada, tem a felicidade de receber a visita, e hoje será uma visita em despedida, já que na próxima semana as nossas irmãs Anabel e a sua mãezinha Ana de Jesus vão voltar para a Venezuela. Estas trabalhadoras do bem, que não apenas pelo exemplo que receberam daquele que aqui era nosso companheiro de muitas jornadas, o nosso querido Alípio Gonzalez, mas pela natureza generosa de suas próprias almas, passaram décadas de suas vidas lutando para diminuir as aflições e estão testadas exatamente no caráter generoso, enfrentando ásperas provas, vivendo na nação vizinha, irmã nossa, que teve a infelicidade de caminhar mais depressa do que nós estávamos caminhando para o caos social, de onde terão muita dificuldade de voltar, mas que estão lutando para que isso aconteça. Entender o que significa não ter guardanapo de papel, não ter papel higiênico, não ter acesso aos itens de primeira necessidade, entender o que significa abandonar na rua cães e gatos de estimação por não terem como mantê-los vivos, e verem os famintos da rua se alimentando destes animais. É algo que é muito mais grave do que falar disto. Na instituição em que trabalham, mesmo depois
da desencarnação do nosso querido Alípio, acontecida há poucos meses, continuam atendendo todas as segundas-feiras, pelo menos 500 pessoas, fornecendo a cada uma delas 2 arepas. Arepa é um bolinho de farinha branca que se cozinha e que se abre ao meio para rechear com queijo ou presunto e um copo de leite ou de chocolate. Para as 500 pessoas que chegarem ali antes, será talvez a única coisa que vão comer naquele dia. E dali saem e vão a uma prisão, carregando outras 150 dessas arepas e uma jarra bem grande de café quente, para em um ambiente extremamente inóspito, onde homens jovens estão presos, e para que alguns possam deitar, outros têm que ficar em pé, porque é muito grande a quantidade de presos na cela. Ali chegam, levando um pouco de esperança. Estas tragédias que a televisão não mostra e que os responsáveis ou os irresponsáveis governantes tentam dizer que não existe, são vividas muito mais do que contadas. Nenhum de nós que estamos aqui hoje, e muitos dos que nos estão assistindo, temos arquivado em nossas experiências recentes uma situação de tamanha penúria. Por esse motivo, é que nós hoje pedimos que a nossa querida Ana de Jesus, herdeira das lutas herdeira e companheira do nosso querido Alípio, pudesse falar a vocês sobre o tema do Evangelho, com a sua vozinha linda, suave, com o seu jeito doce. Porque certamente um capítulo que fala de que conhece-se a árvore pelo seu fruto, permitirá que ela nos conte muitas coisas boas. Para nós que às vezes estamos contrariados no nosso coração por algum dissabor e entramos em depressão e queremos morrer. Para a gente que não encontrou o prato mais gostoso que queria comer e aí ficamos tristes, não queremos alimentar-nos. Para a gente que com coisas tão miseráveis nos permitimos abater com tanta intensidade. Às vezes nos falta um pouco de vergonha na cara. Às vezes nos falta um pouco de nitidez de olhares. Nós que estamos vivendo hipnotizados por cenas de novelas, por notícias de televisão interessadas em alterar nossos rumos. Por isso é bom que alguém que esteja vivendo numa situação de miséria, vendo o seu povo morrer de fome, ainda que estejam lutando para diminuir isto, com seu esforço, com sua vontade, nos ajude a abrir os olhos. Não pensem que seja a vida do Alípio, seja a vida da Ana, por terem feito o bem que fizeram e têm feito ainda até agora, lhes garantiu saúde plena,
nenhum problema. Seja a Ana que vai falar, seja o Alípio que vinha aqui, ambos enfrentaram dores agudas, superando cânceres que tiraram pedaços do seu corpo. Mesmo Ana precisou fazer quimioterapia por 10 anos. E em momento algum, isto a impediu de seguir adiante com a vontade do bem. Por isso é que nós desejamos chamá-la aqui, para que vocês possam aplaudi-la. A nossa querida Ana de Jesus, que vai falar com vocês sobre o Evangelho do capítulo 21º, como uma despedida temporária, certamente, porque na próxima semana ela já vai estar na Venezuela, uma hora dessas. Ok? Não esqueça de falar para as pessoas, você tem 2 câmeras, ok? Eu vou ligar o seu microfone. Pode saudar as pessoas. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Ok? Olá. Fala mais alto, vem aqui. Assim. Ah, A senhorita Ana, não se espantem, não é por humildade, não, apesar dela ser muito humilde. Ela está de chinelo havaiana, porque tiraram a unha dela hoje. Já que ela estava infectada, e a única solução para diminuir a infecção foi suprimir a unha. Então, ela veio com este modelito novo. Ok? Mas não olhem para os pés, olhem para a alma. Gracias. Muchas gracias. Yo. Fala mais alto, ou põe mais alto o microfone, por favor. Es un placer para mí. Voy a falar devagarinho. Le pido disculpas, no falo portugués, pero voy a hablar muy despacio para que me puedan entender. Devagar. Sí, bueno, como dijo André, sí, venimos de Venezuela con mi hija. Fue la última voluntad de Alípio, quería que volviésemos acá. Acá dejó muchos amigos, muchas personas queridas y quiso eso, que volviésemos acá. Entonces, Alípio quis que ela viesse aqui para abraçar as pessoas amigas. A ver, estas personas amigas, sobre todo aquí, las que están aquí en el Becerra, donde él tantas veces habló, donde se sentía también, es más, era miembro del Becerra. Entonces, como ustedes están estudiando el Evangelio, para mí, les cuento que para mí el Evangelio es un libro fundamental, el mejor de los libros. Me da las herramientas necesarias para yo vivir la vida mejor, para yo aprovechar mejor mi existencia aquí en la tierra. Entonces, hoy vamos a hablar de el árbol se conoce por sus frutos. Entonces vemos que es así, que un árbol malo no puede dar frutos buenos, que las zarzas no dan higos ni los espinos dan uvas, no puede ser. Entonces Jesús, como siempre, nos habla en parábolas, que era la forma en que él se dirigía a las personas que lo acompañaban para que lo entendieran mejor. Entonces aquí nos hace el símil enseñándonos que los hombres somos así. Un hombre bueno, de la boca de un hombre bueno solo salen cosas buenas y de la boca de un hombre malo solo pueden salir cosas malas. Un hombre malo lleno de maldad, de envidia, de rencor. ¿Qué puede enseñarnos una persona así? No puede hacer nada bueno. Las personas, un hombre egoísta, solo quiere todo para sí, no piensa en el otro. En la posición que ocupe en la vida, siempre va a ser solo pensando en él. En cambio, el hombre de bien es el hombre que sigue el Evangelio, es el hombre que es un hombre de fe, es un hombre que sabe
que todo lo que hace aquí en la tierra, Tudo todo que lo que faz. hacemos, todo lo que hace, debe dar cuenta ante Dios. Cuando muchas veces las personas hacen cosas y dicen, bueno, yo voy a robar o le voy a hacer un daño a otra y no, nadie lo va a saber, no importa. El hombre de bien sabe que todo lo que hacemos vamos a entregar cuenta, no importa que la policía no tome cuenta de lo que hacemos, que no nos lleve a la cárcel, no importa, todo va a quedar registrado en nuestra conciencia. Entonces hay que estar siempre, el hombre de bien actúa con fe, tiene fe en Dios, sabe que Él es nuestro Padre y que Él nunca nos va a abandonar. Así como nosotros no abandonamos a nuestros hijos, Nossos filhos. Él no nos va a abandonar a nosotros nunca, que sabe que somos sus hijos, que muchas veces sufrimos, muchas veces tenemos dolores, lo pasamos mal, tenemos muchos inconvenientes, pero eso no es castigo, Él no nos castiga, Él no castiga a nadie, las cosas suceden muchas veces porque nosotros mismos las provocamos. Entonces, Alipio, él fue un árbol que siempre soñó con dar buenos frutos y creo que lo logró en buena parte. Todo esto vine con él a Brasil en 1982. Ela veio com Alipio ao Brasil em 1982. Em 1982 eles vieram pela primeira vez ao Brasil. Ninguno de los dos todavía hablaba portugués. Entonces fuimos al IDE, ao Instituto de Difusão Espírita. Y ahí, bueno, nos emocionamos muchísimo con ver tanta literatura que podría hacer tanto bien en América Latina, pero solamente estaba en portugués. Entonces, si él, sin saber hablar portugués para nada, nos fuimos a Caracas con unos diccionarios, unos buenos diccionarios, y empezó a traducir libros. Soñaba que todos estos libros estuviesen en manos de tanta gente que habla español. Entonces comenzó con los muy pequeñitos. Os livros pequenos ele começou a traduzir do português para o espanhol. Los más pequeñitos. Entonces tradujo 69 libros. Algunos lo hizo 2 veces porque consideraba que la primera había quedado mucho portuñol. Entonces lo fue mejorando. Trabajaba todos los días, de lunes a domingo. De segunda a domingo trabalhava na tradução. Todos los días. Y se ponía metas. Hoy voy a traducir 10 páginas. Entonces, pasara lo que pasara, él procuraba hacer eso. Entonces, así salieron toda esta cantidad de libros que están esparcidos por toda América y que son los frutos de ese árbol que él que quiso que fructificara en tantas personas, creo, y ha ayudado a muchos. Entonces también nosotros tenemos una pequeña institución allá en Caracas, que lo que contaba Andrés fue su sueño también. Él compró una casa y esa casa es solo dedicada a servir al prójimo, a ayudar a tanta gente que, como Andrés contaba, cada vez hay más gente que precisa de esa ayuda. Entonces, a pesar de que él ya no está, hay personas muy, muy queridas, muy trabajadoras, que a pesar de todas las dificultades que hay, a pesar de ser muy, muy difícil conseguir las cosas, ellos hacen la comida para que las personas puedan tener la segunda-feira un café da manhã, que se sientan bien. Generalmente son personas que viven en la calle. Vive na rua, pessoas da rua. Son personas que se ponen una ropa y no la tiran hasta que la ropa ya no esteja aguanta, podre. ya esté podre. Entonces son personas muy, muy, muy necesitadas.
Entonces, estas personas trabajan desde muy temprano, Muito cedo. muy cedo, en la mañana, y trabajan ya antes de las 6 de la mañana, ya se abren las puertas de mensaje fraternal, y está una gran fila de personas deseosas, con mucho frío, porque a pesar de que en Caracas no hace frío, pero dormir en la calle, Dormir na rua, solo con la ropa que tengo puesta, entonces ya, ellos vienen así, con una manta, y ahí los recibimos con hay un gran comedor, y ahí ellos comen, y bueno, hacemos una prece al comenzar, les hablamos un poquito del Evangelio, y ellos fican contentos. Entonces, esa obra nos la dejó Alipio como herencia, y en su nombre nosotros vamos a tratar de continuarla todo el tiempo que se pueda, todo lo más posible. além disso, a filha dela, Rosita, Rosita corta cabello. Esas personas andan con los cabellos así, muy não grandes. toma banho, cabelo sujo, Sucio, no hay champú, no hay jabón para não há sabão, bañarse. shampoo. Nosotros vamos al supermercado con Andrés y sentimos, da tristeza ver como todo está lleno, como Todo está cheio. todo está, muchas cosas. Entonces, yo los invito a que lo que decía Andrés, que uno muchas veces se queja, no hay esto, no hay lo otro. Entonces, cuando uno está en una situación como esta, uno se da cuenta realmente lo que tiene, que uno no llegue a perder las cosas para valorarlas. Que nós não precisemos perder as coisas para dar valor a Para dar elas. valor. Eso es una gran enseñanza, tanto con las cosas como con las personas. Muchas veces uno no le da importancia a las personas, o no le demuestra lo suficiente lo que las quiere hasta que ya no están. Entonces uno dice, caramba, ¿por qué no la abracé más? ¿Por qué no le dije más veces que lo quería? Porque así, que esa es una gran lección que yo he aprendido, que valorar las cosas en el momento que las tengo. E uma coisa bonita da Rosita é que essas pessoas chegam sujas, Sí, muy sucias, oliendo muy mal, um cheiro muito ruim, mucho ruim. E ella, urinadas, sí. sem tomar banho, às vezes cheirando álcool porque precisaram beber para aguentar. Tiene aliento así de bebida. Entonces, y ella no siente el olor. Ella no siente, ella se le pone muy cerca. Ela se coloca bem perto Bien deles. cerca, le corta la barba, el cabello, le corta los pelitos los cabellos de la nariz, de las orejas. Y todos la quieren. La encuentran por la rúa y la saludan, se sienten que le piden la bendición. Pedem que ela os abençoe. Que los abençoe, exactamente. Entonces, bueno, esos son los frutos que sembró Alipio en nosotros, y que nosotros queremos seguir, y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que no se pierda. Nosotros aquí también nos hemos encontrado en el Becerra como las personas de bien, como los seres de bien multiplican las cosas, ayudan a tanta gente, que es muy emocionante, un ejemplo digno a seguir por todo el mundo. Entonces, ver tantas personas trabajando solo por amor al prójimo, curando heridas, curando feridas, haciendo bolsas para dar a las personas que no tienen. Cestas básicas. Sí, todo eso es muy hermoso. Entonces, que nos sentimos muy contentas. En nombre de mi hija y mío, nos damos las gracias por todo el cariño, por todo el afecto que nos han dado, tanto a Alipio, primero a él, y a nosotros ahora nos tienen, como le decía hoy André, abrumadas. Abrumadas. Ajá, con tantas
con tantas atenciones, con tanto cariño. Entonces, muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima, a ver cuándo podamos volver a verlos a todos. Gracias. Calma, não tem? Ai, calma, não foi isso. Pode ir ali, sentar com a Anabel. Com a Anabel. Cuida do microfone da Ana, por favor. O Evangelho representa para alguns um livro velho. Afinal, é um nome tão estranho, tão antigo. E, na verdade, quando você vai buscar o significado da palavra Evangelho, você encontra boa notícia. Boa notícia. A palavra Evangelho significa boa notícia. Alguns traduzem como boa nova. Aliás, há um livro maravilhoso, escrito através de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, que tem esse nome, Boa Nova. Dr. Elias Barbosa, um médico psiquiatra da cidade de Uberaba, que já esteve aqui, ele com a sua esposa, nossa querida Dona Cândida, irmão de doutrina espírita desde os primórdios do Caminho de Chico, lá em Uberaba, médico que sucedeu ao doutor Inácio na administração do sanatório de Uberaba. Dr. Elias Barbosa, amigo íntimo de Chico, a quem cuidou por muitos anos, era um dos poucos médicos que, quando receitava medicações aos seus pacientes na sua clínica privada, além dos remédios químicos que às vezes eram necessários, também receitava livros para que a pessoa pudesse ler. Porque muitos dos nossos problemas, das nossas doenças, de nossa infelicidade, estão enraizados na falta do conhecimento, do entendimento, que nos mantém fazendo a mesma burrada, achando que estamos certos. Então ele receitava livros para que a pessoa, além de estar sendo tratada quimicamente, equilibrando-se no seu padrão cerebral, seu padrão hormonal, colocasse para dentro, sem nenhuma contraindicação, ensinamentos de beleza, de nobreza, de grandeza, que causavam a vontade de viver. E entre os principais livros que Dr. Elias Barbosa recomendava, um deles era a Boa Nova. São histórias que Humberto de Campos conta, que abrangem o período em que Jesus esteve entre nós. Relatos, alguns deles contidos nas Escrituras, a maneira dos que a escreveram, e outros relatos que não estão contidos na Escritura, mas que representam soberanamente, de maneira superior, o significado da mensagem de Jesus vivida junto das pessoas. Além do fato de ele também, Humberto de Campos, relatar ocorrências com personagens pouco conhecidos, como é o caso de Joana de Cusa. Joana, esposa de um intendente, um administrador, como um prefeito, cujo nome era Cusa, por isso o seu nome Joana de Cusa. Tem um dos capítulos maravilhosos relatados por Humberto de Campos nesta obra. Certa vez, contou-nos pessoalmente, já que o Alípio era muito amigo do Dr. Elias Barbosa, e quando vinha ao Brasil, estava conosco em Campinas,
nos levava com ele, e nós tínhamos a alegria de ir junto a visitar nossos irmãos em Uberaba. Em uma dessas visitas, Dr. Elias nos contava que Chico Xavier teve uma enfermidade alguns anos antes de morrer. Inclusive foi objeto de reportagem de televisão, fantástico. Ele estava com uma pneumonia muito forte e todos estavam imaginando que seria o final de sua jornada. Dr. Elias então foi visitá-lo no hospital. Ele estava muito fraco, estava deitado, sem condições de falar muito. Depois de conversarem rapidamente, Dr. Elias se despede dele, e antes de estar saindo, palavras do próprio médico, Dr. Elias Barbosa. Ele ia sair, ele ouviu a vozinha fraca do Chico chamando-o. Elias. Ele voltou rapidamente, e Chico, que estava virado de lado, sem se desvirar, disse a ele: filho, você ainda continua receitando livros? E Dr. Elias disse: sim, Chico. Aí Chico lhe disse: receite a boa nova, porque as pessoas deram as costas para Jesus. Receite a boa nova. Isto que nós chamamos é o evangelho. Como coisa de cerimônia religiosa, como coisa de ouvir padre falar, pastor pregar, palestrante ficar aqui repetindo versículos. Não é nada disto. É a boa notícia. Qual foi a boa notícia que você teve hoje? Geralmente nós ficamos esperando uma boa notícia que nos dê lucro, que nossos projetos materiais tenham sido aprovados, tenham sido vencedores, que tenhamos conseguido. Estamos sempre voltados para uma boa notícia que nos faça brilhar os olhos pelas vantagens materiais. Porém, se você estava grávida, talvez hoje você tenha recebido a boa notícia que nasceu o seu filho. E todas vocês que já tiveram filhos, pais ou mães, nunca vão se esquecer desse dia. Podem se passar anos, e ainda assim, depois que o seu filho já cresceu, já casou, já te deu netos, e os netos agora estão se formando, ainda assim, você vai se lembrar do dia em que aquela criatura saiu de dentro de você ou você a carregou no colo pela primeira vez. Que linda notícia. Mas se hoje você não pariu ninguém, talvez hoje você não a tenha tido. Que boa notícia. Ah, tem problemas econômicos, tem problemas políticos, tem problemas de saúde. Você vai ao banco, não encontra boa notícia. Você vai às lojas para comprar alguma coisa e o preço está mais alto. Alguém telefona para você, você fala, e lá vai pedir alguma coisa. Mas cada vez que você abrir o Evangelho, você vai encontrar uma boa notícia. Nós teremos o capítulo 6, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual foi o amigo que te falou isso hoje? Você está com algum problema? Vem cá, vem, fala para mim que eu tento te ajudar. Qual foi a pessoa que convidou você que estava triste para ir jantar na sua casa, dormir lá, para vocês passarem o fim de semana? Às vezes até os companheiros e companheiras que se uniram não têm a paciência de ouvir a outra parte pela enésima vez, de dar ao outro ou a outra chance de se exporem. Cada um está focado na sua luta.
Mas se você abre o Evangelho, você vai encontrar sempre. Se você está sofrendo, venha a mim. Nós gostamos de receber visitas que tenham bastante recurso, que estejam felizes, que possam depois nos convidar por sua vez para a gente ir na casa delas. Mas não é isso que Jesus está falando no Evangelho. Me procure se você está infeliz. Uma vez, conta-nos Humberto de Campos. Jesus encontrou uma mulher muito linda, que tinha ido ouvi-lo em uma de suas pregações e havia se apaixonado por Jesus. Uma mulher que num ambiente tão hostil como a Palestina daqueles tempos, se mantinha numa aparência bastante atraente, vivia da sedução, era uma mulher requisitada por homens poderosos, estava a serviço da luxúria alheia, de onde extraía não apenas o pão para aquele dia, mas a riqueza com que se mantinha. Algo que não mudou até hoje. Até hoje, homens e mulheres continuam vivendo, em alguma medida, estas técnicas. Então, a mulher se aproxima do Senhor, em um momento em que Jesus está mais ou menos isolado, e demonstrando uma reverência, o convida. Senhor, venha, me visite. A minha pele tem a textura do mel, o perfume da flor. Não há outra mulher igual a mim. O Senhor não se arrependerá nunca. Era aquilo que ela tinha a oferecer. De uma forma muito educada, Humberto de Campos nos conta este oferecimento de uma mulher que não entendia a diferença entre o amor e o sexo, de tanto fazer sexo sem amor, mas que estava apaixonada pela ideia daquilo que ela via Jesus espelhando, um magnetismo, um potencial, uma capacidade que nenhum dos homens que ela conhecia lhe havia dado. Ela queria tê-lo, sem entender que ele não era dela. E a única arma, ou a melhor que ela tinha, ela colocou em ação para ver se fisgava. Jesus, olhando-a, lhe respondeu: filha, agora não, hoje não, quem sabe, talvez, um dia. A mulher então recusada, não acostumada a ser recusada, responde-lhe: Senhor, se eu estou agindo deste modo é por muito amá-lo. E o Senhor repete a mesma coisa: hoje não, quem sabe amanhã. E então, Jesus segue, compreendendo a debilidade emocional, a carência afetiva, de um espírito que talvez tivesse sonhos de encontrar uma companhia acima da vulgaridade masculina daquele ambiente, e por não encontrá-la, tentava compensar isto, oferecendo-se em prazeres para receber pagamentos vultosos, e assim se embelezar, comprar coisas que todas as mulheres gostavam de ter. Jesus segue, e esta mulher fica com a imagem do Senhor na sua mente. Hoje não, quem sabe amanhã. Desse dia em diante, ou do dia que a mulher havia ouvido Jesus pregar, ela se sentiu vazia,
nada mais lhe preenchia. Não havia beleza masculina, não havia dinheiro, riqueza de ouro, de prata, coisa que ela já possuía, que lhe satisfizesse. As conversas dos homens eram vazias, das mulheres igualmente. O mundo parecia ter perdido o encantamento. Não eram mais os tecidos brilhantes que ela podia comprar, as sedas do Oriente. Não eram mais as bebidas perfumadas e cativantes, não eram mais os incensos que vinham a preços altíssimos. Já não se encantava mais em se exibir com roupas chamativas, vistosas, que as mulheres invejavam. Estava triste por dentro, apesar de ninguém perceber-lhe esta situação e de que todas as pessoas que a circundavam morrerem de inveja. Alguns tempos depois, ela começa a ficar doente. Uma fraqueza toma conta do seu corpo. Procura médicos que ela pode pagar, os médicos da época, que receitam remédios ineficazes. E ela vai, tempo por tempo, semana por semana, mês por mês, enfraquecendo-se ao ponto de já não poder mais trabalhar. Corre então a notícia de que ela estava doente. Seus clientes não a procuram mais. As mulheres que estavam a seu soldo, na casa faustosa em que ela vivia, não querem ser confundidas com uma doente. Abandonam-na. Levam para a rua a notícia de que aquela linda mulher, quase que com o gosto de dizer isso uma da outra, agora era uma pestosa. Na boca das invejosas, que não podem ser iguais na beleza nem no poder, espalhar uma tragédia tem sabor doce de vingança. Todos se afastam. Ninguém mais quer cuidar dela. Realmente, a lepra a consome. Talvez tardiamente chegando ao organismo, depois de ter se instalado na consciência de culpa. Porque todas as pessoas, homens ou mulheres, que se prostituem, que se vendem, que se corrompem ou aceitam corromper os outros, sabem o que estão fazendo. Por isso é que precisam de uma desculpa. Não, eu estou fazendo isso para levar comida para os meus filhinhos. Corruptos de todos os tipos dão nos seus filhos a desculpa de que estão empenhados em cuidar deles, quando isso é a coisa mais mentirosa, que eles também sabem. Como se uma justificativa nobre desse nobreza ao crime que cometem. Ela então, conhecendo a vida que teve antes de Jesus, e aquilo que agora ela não podia ser mais, porque ela havia entendido o que Jesus tinha dito, explode então a lepra na sua carne, talvez um mecanismo de depuração do seu espírito. Como muitas pessoas não entendem ainda que as enfermidades são maneiras de cura, quando não existem outras formas. Ela então é forçada a isolar-se, afastar-se do convívio de todos. E com o dinheiro que lhe restava, consegue adquirir um casebre numa região afastada,
aonde alguém, por caridade e por interesse nas moedas que ela ainda tem, lhe leva alguma coisa de comer e deixa à porta. Já não tem mais a beleza da pele, de sabor de mel e de leite. Aquilo que poderia ser a pétala agora de verdade é uma pétala sanguinolenta, purulenta, que lhe exala a putridez, o mau cheiro da falta de asseio. Em uma época onde não há encanamentos, onde não há água corrente, e onde uma pessoa deformada não tem a autonomia de sair à rua para ir buscar água, para tomar banho. Os filmes antigos, os documentários que falam a respeito dos rancenianos, dos chamados morféticos, uma palavra que designa a morféia como a doença e que se tornou um xingamento. Leproso, morfético. Tal o assombro, o medo que causavam nas pessoas. Demonstra bem, nesses documentários, como as pessoas andavam enfaixadas, com panos velhos e sujos, muitos dos quais não podiam ser descolados da sua carne, sem abri-la ainda mais em ferimentos. Até que um dia, ela não consegue mais se levantar, está entregue a essa doença. Por outro lado, Jesus caminha, não se deixou levar pela tentação física. Como é difícil homens e mulheres entenderem isto. Em uma sociedade em que cada vez se cobra mais o comportamento viril para demonstrar a sua capacidade de ser homem, e o comportamento astucioso para que, como mulher, você consiga a atenção de outro macho. Em uma sociedade como a nossa e como aquela em que Jesus vivia, onde as pessoas eram vistas pelas outras, não só pela sua capacidade econômica, pela sua riqueza, pela sua aparência, mas pelo seu poder sedutor. Seria quase uma afronta à dignidade masculina recusar um oferecimento deste tipo. Jesus não está preocupado com isto. É seguido por homens que veem a sua postura. Leva alívio aos miseráveis. Visita ricos e pobres. Estando certa vez na casa de um homem chamado Simão, que não era o Simão, seu amigo, seu discípulo, era um fariseu muito rico que o convidara para comer na sua casa. Jesus está com seus amigos, recepcionado por este Simão, quando na sala em que estão ali, naquele ambiente bem luxuoso para os padrões aos quais Jesus está acostumado, uma prostituta invade, vindo da rua. Uma mulher dessa desqualificada pela mente masculina, que em público a chama de vadia, mas no anonimato a consome, pagando o quanto cobra. Entra essa moça, desiludida com a vida que estava levando, igualmente depois de ter entendido o que o Senhor estava pregando na praça pública,
e carrega nas suas mãos um recipiente de alabastro caríssimo, onde um óleo perfumado de custo estratosférico se encontra. Traz os seus cabelos longos, muito bem arrumados, mas está chorando desbragadamente de arrependimento. Encontra Jesus na sala, cercado pelos homens que estão ali e pelo seu anfitrião, Simão. Atira-se aos pés de Jesus em lágrimas. Beija-o, derrama o óleo que traz e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Aquela cena é pungente, é chocante. Só quem carrega a consciência culpada, ao nível do arrependimento sincero, sabe o que significa ajoelhar-se diante de outro e servi-lo com suas lágrimas, com seus lábios, com seus cabelos. E enquanto a mulher está fazendo isto, o anfitrião, um fariseu, um homem do mundo, está pensando. Isso está no Evangelho, não estou inventando não, procurem o capítulo do Evangelho, o Evangelho canônico, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, não, o Evangelho canônico, Lucas, Mateus, João, um desses aí. Simão pensa assim: quero ver se esse homem é profeta mesmo. Porque esta que o está tocando é uma prostituta. Havia uma lei que uma prostituta não devia tocar num homem, ou que um homem não devesse aceitar o toque de uma mulher de má vida, para que não se contaminasse, nem fosse confundido com alguém sem caráter, sem valor. Então o homem, vendo a prostituta, e ele bem sabia que ela era uma prostituta, não tendo apresentado a Jesus como tal, e vendo a cena, ele pensa: quero ver se esse homem é profeta mesmo, se ele sabe que essa é uma mulher de má vida, que ele não deveria estar deixando que ela tocasse os seus pés. Porém, ele não fala nada, ele apenas pensa. Então, Jesus se vira para Simão e lhe diz: Simão, um homem deve 50 moedas ao seu credor. Um outro deve 5.000 moedas ao mesmo credor. Ambos procuram o credor e, se apresentando diante do credor, lhe dizem: Senhor, eu não tenho 50 moedas para lhe dar, mas se o Senhor me der mais um prazo, eu trabalharei para consegui-las. Eu não tenho 5.000 moedas para lhe dar, mas me dá um prazo um pouco maior para que eu possa trazê-las. E o Senhor, tocado da compaixão por esses dois devedores, os perdoa a ambos as dívidas que tinham. Então, Simão, me diz uma coisa: qual destes dois homens amará mais o seu credor? E Simão, que era fariseu, entendido da questão, responde: Senhor, mais amará o seu credor aquele que tinha maior dívida. Aquele que foi mais perdoado amará mais do que aquele que tinha uma dívida menor. Pois então, Simão, diz Jesus a ele: veja, eu entrei aqui na sua casa e você não me saudou com o beijo. Vim a seu convite e você não me deu uma bacia de água para eu limpar os meus pés, depois da longa caminhada.
nem me serviu uma toalha para que eu me enxugasse. Esta mulher, porém, Simão, lava meus pés com as suas lágrimas, seca meus pés com os seus cabelos, beija meus pés com seu arrependimento. Por isso, Simão, eu lhe posso dizer: vai, filha, que teus pecados estão perdoados. Porque aquele que tem mais perdoados os pecados, mais ama. Aquele a quem mais se perdoa, mais é capaz de amar quem o perdoa. Encontramos então esta lembrança, nos convocando a pensar: este é o Jesus que ouvia prostitutas, que caminhava com os humildes, que visitava, que comia com os ricos, mas que comia com os miseráveis, que multiplicava o pão, que curava os enfermos sem pedir nada para eles. E em muitas das suas caminhadas, encontrava os miseráveis, ou era levado aos miseráveis. E da mesma forma que ele foi convidado por este homem poderoso a ir comer na sua casa, em uma das suas andanças, ele é chamado a ir visitar alguém às portas da morte. A esperança de ter a vida fazia com que as pessoas procurassem a capacidade miraculosa de Jesus, a fim de que, como ele havia feito já algumas vezes, aqueles que pareciam ter morrido voltassem à vida. O estado, porém, do enfermo era desesperador. Tão desesperador que alguém se dá ao trabalho de buscar Jesus e lhe dizer: Senhor, ninguém quer entrar aí, mas aí está alguém às portas da morte. Jesus conhecia a tragédia humana. Uma vez, caminhava com seus discípulos por uma estrada, que mais adiante se bifurcava em dois caminhos. Em um dos caminhos, havia a carcaça putrefata de um animal que tinha morrido. Um tipo de cão. Os vermes ainda consumiam a carne podre, e o odor de carniça se espalhava pelo recinto da estrada. Os discípulos que estavam indo adiante, ao chegarem ali naquela bifurcação, naturalmente pegam o caminho onde não estava a carniça. Mas Jesus segue exatamente pelo caminho da carniça. E como era Jesus quem era o imã, lá foram os discípulos atrás do Senhor, rogando para que o Senhor passasse depressa pela carniça, e eles não precisassem sentir muito o mau cheiro. Jesus sabia quem éramos. E quando então, aproximando-se da carniça, os discípulos apertam o passo, eis que Jesus para diante daquele pedaço de carne devorado pelos vermes. E eis que os discípulos então têm que parar também, a respirar o odor fétido. Jesus não está falando nada,
Muitos discípulos fazem esforço para não respirar muito. Alguns talvez tenham segurado a respiração com os dedos. E depois, quando o Senhor percebe que eles estão entendendo, o Senhor diz assim: que lindos dentes tinha este animal. E aí segue o caminho. Que lindos dentes tinha este animal. Quantas vezes nós fugimos de pessoas problema? Quantas vezes não gostamos de criaturas que nos causam dissabores? Quantas vezes entre os parentes nós não nos toleramos? E o Senhor nos faz passar pela carniça e parar diante da carniça para ver naquele cadáver a beleza dos dentes que ele tinha. Não a podridão que exalava do defunto que ali se consumia. Quantas vezes hoje nós falamos de alguma coisa de bom, de alguém? Quantas vezes olhamos e dissemos: que lindos dentes tem esta pessoa, que lindas virtudes tem esta criatura. Ela tem vários defeitos, é verdade, mas ninguém faz melhor do que ela tal trabalho. Quando foi? Que diante dos obstáculos, mesmo que não sejam de terceiros, mas sejam nossos, problemas, atrasos, lutas, filas, nós ficamos horas na fila, xingando a fila que não anda mais depressa por causa disso, ao invés de dizer: graças a Deus que estou aqui, eu estou num lugar abrigado, eu não estou no sol, não estou na chuva, eu estou tendo tempo de colocar minha correspondência em ordem, eu estou podendo fazer uma oração, porque eu não tive tempo de orar ainda hoje. Já pensaram quantos maus pensamentos atingem aquele pobre indivíduo que está atendendo um por um? E todos estão irritados com ele, porque é o incompetente, é o irresponsável, não respeita as pessoas, e xingam mentalmente. Não pensaríamos nunca que aquela pessoa também tem problemas, que pode estar com o filho doente, que pode estar à beira do desemprego, que está sendo perseguido pelo patrão ou pelo chefe. Que lindos dentes tem este animal. Não é o mau cheiro. Mau cheiro todos nós temos. Você que se acha muito bonito ou muito bonita, fique 3 dias sem tomar banho. Fique. Sem escovar dente, sem passar desodorante. E veja que com toda a beleza que você tem, se você sentar no lugar, fica um vão em volta de você, que poucos vão ter a coragem de se sentar. Porque o nosso corpo produz isto. É da nossa natureza ter mau cheiro. Nós só não temos porque graças à água, ao sabão, ao perfume, ao desodorante, nós aprendemos alguma coisa do asseio. Mas algumas pessoas que querem fazer o bem visitando doentes em favelas, entram em alguns barracos que está empesteado do odor azedo. E fazendo o cara feio, ai eu não aguento ficar aí dentro, vai vomitar lá fora. Ou atende assim, como quem quer se despedir logo da miséria. Porque não está acostumado ao próprio fedor. E era esse o estado daquele moribundo a que Jesus é levado. Quase como o animal apodrecido.
Ninguém mais queria entrar naquele casebre. E talvez tenha sido exatamente o mau cheiro que tenha levantado a suspeita em alguém que passava, que alguém lá dentro já tinha morrido. E um coração generoso, alguém da vizinhança, o Senhor está andando por aí, vamos ver se Ele é capaz de ressuscitar. Jesus então é levado àquele lugar e ao entrar se depara com um pedaço de carne. Cujos olhos ele conhece. Aproxima-se e diz: vim aqui aceitando o teu convite. Lá está a moça, a prostituta. Vim te estender a mão e te convidar a vir comigo. E em lágrimas, a mulher quer se afastar do Senhor para não contaminá-lo. Não, Senhor, não sou digno de ti. E Jesus lhe responde: se assim eu procedo, é por muito te amar. E então a abençoa, para que ela possa partir, sabendo que Jesus aceitou o seu convite. Hoje eu aceito o seu convite. Por amar você. Não aquele amor que homens e mulheres querem ter uns pelos outros, mas este outro, que não espera nem a beleza, nem a riqueza, nem a importância, nem os valores para se manifestar. Este amor que significa se dar, mesmo sem nada receber. Que é capaz dessa boa notícia fazer você entender quantas coisas boas você já tem. E notar que você administra tão mal as benesses que Deus te deu, que é de se envergonhar. Como nós reclamamos, como nos falta um pouco de lucidez. Nós procuramos as igrejas para obter vantagens, para fazer promessas e negócios. Raros procuram as igrejas para pedir forças e continuarem a lutar, para superarem suas debilidades e se tornarem mais fortes consigo mesmos. Raros pedem a Deus que os ilumine a consciência para que eles não voltem a errar. Que lhe deem força para que ele possa ir procurar a vítima e pedir perdão. Raras pessoas conseguem até mesmo orar por aqueles que os fizeram sofrer. Se nós somos conhecidos pelos frutos que produzimos, não é de se espantar que o universo não saiba quem a gente é. Não é de se espantar que ninguém saiba e que a gente não faça nenhuma diferença, precisando viver num dos mundos mais primitivos que existem, senão o pior, o menos pior em segundo lugar. Quem haverá de morar no oceano de beleza que o cosmos apresenta, num grão de poeira tão miserável, se não for tão miserável quanto ele, e ainda assim, capaz de estragar a casa onde mora, como nós estragamos. É preciso sofrer muito, é preciso, não é masoquismo não, é necessidade, para que a gente acorde, para que a gente diga, não foi por isso que Deus me criou, não foi por isso que eu sei pensar, que eu sei caminhar, que eu sei falar,
Não é para eu me engordar apenas que eu sei comer, que minhas mãos são capazes de fazer o pão. Quantas vezes, aqui nesta casa, pessoas nos procuraram dizendo: eu estou em depressão, eu não sei o que fazer, eu quero um remédio. E a gente lhe diz: você terá o remédio, só se você me prometer uma coisa. Nós te daremos sem você pagar nada. Além do remédio magnético que os espíritos te dão durante o tratamento ou o passe, se você quer realmente se curar, sem desejar apenas ter a doença como desculpa para se fazer de coitado, para os outros terem pena, me diga uma coisa: por acaso na sua casa você tem farinha? Ah, farinha de trigo, farinha de trigo, eu tenho sim. Você tem fogão? Tenho. Você tem leite? Tenho. Ovo? Ah, também. Então, você vai pedir para alguém uma receita de pão. Sabe pão? Fazer um pão. E se você não tiver um dos ingredientes, dá um jeito de arrumar. Pede para alguém, pede para a vizinha, arruma um dinheirinho, vai comprar. Sim, e aí? Então você vai pegar aquele pão e vai aprender a fazer, com aqueles ingredientes, aquilo que você vai dar de você. Eu estou infeliz, Senhor. Eu queria que esse pão representasse a felicidade que eu quero ter. Eu queria que ele pudesse crescer, ficar perfumado, ficar cheiroso. Me ajude. Eu quero fazer o melhor que eu posso. Então você vai fazer uma oração e vai começar a amassar aqueles ingredientes. Pegue uma receita para você saber como faz, para você não desperdiçá-los. Asse o pão. Sinta o perfume do pão no forno. Não há ninguém que não sinta vontade de comê-lo quando o sabor entra pelos narizes. E então, depois que o pão estiver bem assado, e você estiver feliz porque conseguiu fazer um pão, você vai pegar esse pão e vai procurar alguém que você não gosta. Ou um vizinho que é chato e você não tolera. Ou um parente, um cunhado, uma prima. Alguém que você, um chefe chato, um amigo intragável do seu escritório. E se você se dá bem com todo mundo e não tiver ninguém, você vai procurar na rua um desconhecido. Se quiser, divida o pão em alguns pedaços para ter mais chance de dar para mais gente. E toda a alegria que você pediu para que Deus colocasse naquele pão, você vai dar para quem não tem o que comer. Você vai se lembrar da Venezuela, vai se lembrar da Ana, da Rosita, da Anabel, do Alípio, que estão lutando para dar pão a quem não tem nem farinha para fazê-lo. E então você vai dizer: tudo que eu gostaria que este pão me fizesse feliz, eu quero entregar para um outro infeliz, um mais infeliz do que eu. Eu tenho onde dormir, este outro não tem. Eu tenho o que comer, este outro não possui. Eu pude ter os ingredientes para fazer o pão, eu tenho as mãos, eu tenho a luz da inteligência, a capacidade de enxergar, e há tantos cegos que estão por aí a vagar. Tantos famintos que precisam esmolar para ter alguma coisa para si, para aquele momento da vida. E você vai sentir uma alegria tão grande quando você encontrar alguém, que eu tenho certeza que você vai ter vergonha de ter se entregado à depressão de qualquer natureza. O que nos leva a recordar a frase que Chico Xavier disse a um homem muito rico,
que foi procurar por ele num estado de abatimento destes. Tinha vontade de chorar constantemente. Era um empresário bem-sucedido, a família estava em paz, a mulher era a sua companheira, seus filhos estavam feitos, trabalhando. E ele então procurou Chico Xavier, do alto de toda a sua opulência, para pedir que Chico lhe explicasse por que ele ainda tinha tanta angústia, tanta tristeza, que ele não parava de chorar. E Chico lhe respondeu algo que deve servir para nós todos. Meu filho, a sua tristeza é a falta da alegria dos outros. A falta da alegria que você poderia estar fazendo nos outros causa em você a sua tristeza. Pense nisso. Cada um de nós é uma fonte. Não se trate como um abismo. Cada um de nós é uma árvore que está à posta do mundo para que outros possam colher o fruto, outros possam abrigar-se na sua sombra. Veja se você não os está enxotando. Veja se você não está querendo que os seus frutos apodreçam com você e ninguém os coma. Porque a fome dos outros, a tristeza dos outros, vai produzir tristeza em você. Os espíritos podem ajudar. Os remédios podem ajudar. Mas só quando você põe a mão na massa, literal ou figuradamente, é que você entende que você tem um papel importante na terra. E às vezes não se está dando o valor que deveria. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se que evangelho é boa notícia. E eu tenho certeza absoluta que em nenhum outro lugar vocês ouviram hoje coisas que te pudessem ajudar tanto a entender o que você veio fazer na vida. Em nenhum outro lugar ninguém quer tomar alguma coisa de você. Ninguém está esperando que você faça algo, ou que você pague por algo que esteja à sua disposição. Em nenhum outro lugar você foi visto como filho de Deus, como irmão, como você é tratado na casa do Pai. Por isso vale a pena viver, vale a pena ter doença, vale a pena viver numa situação difícil, vale a pena, se você sabe que mesmo assim, você é capaz de florescer. Pergunte, quando você andar pela calçada, quem foi que plantou aquelas florzinhas que nascem na fresta das pedras? E você vai entender que foi a mesma força que plantou você. Só que a florzinha está nascendo e florescendo no meio das pedras sem adubo, sem ninguém cuidar delas. Será que nós estamos florescendo como elas? Ou mais do que elas? Pensem nisso. Só isso nos fará entender por que a gente nasceu. Porque de verdade, nós todos vamos embora. E a única coisa que vai valer vai ter sido frutificar. Pensem nisso. Muita paz.